Canal YouTube HL História Legal. A educação nos campos de cima da serra. 1831-2023. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1960. Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. Episódio 1. Entrevistada Margarete Vicenzi Brandalize, diretora desde o ano de 2016. Sumário 1. Vídeo inicial. 2. Álbum da escola. Fachada da escola. 3. Linha do tempo. 4. Sujeitos da história. 5. Entrevista com a diretora atual, Margarete Vicenzi Brandalize. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Canal YouTube HL História Legal. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal, do extremo sul do Brasil para o norte do planeta, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Estamos aqui com mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, com a escola, o primeiro episódio da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. Uma escola que vocês verão é uma surpresa pela sua história. Uma história muito interessante. Muito bem. Vamos lá para o nosso cafezinho de leitura com os... Cafezinho de leitura HL História Legal. 1. Os números do canal. 2. As aventuras de Rubim Natura e Marno em Os Herdeiros de Zenith. Números do canal, né? E mais algumas informações. Os números do canal são 6.421 visualizações até o dia atual. 154 inscritos, 83 vídeos. Nós temos aí 4 webséries. A educação com 19 vídeos, esse será o número 20. O tradicionalismo nos campos de cima da serra, com 20 vídeos. A religiosidade nos campos de cima da serra, com 19 vídeos. A saga do frigorífico vacariense, com 18 vídeos. A apresentação do canal contém atualmente 3 vídeos. E os shorts, né, que nós temos aí 3 vídeos. Nós pretendemos renovar o trailer e a apresentação do canal. Ele está com quase 2 anos, né? Tem 1 ano e 7 meses, né? Completos. E nós queremos dar uma repaginada aí, né? No canal, vamos fazer isso. Estamos aprendendo aí mais alguns truques de edição. Então aí a gente inseriu, por exemplo, a página do cafezinho de leitura, né? Que dá ali um sabor especial para a nossa leitura. Muito bem, o que nós temos nesse vídeo aqui para apresentar? A Escola Ione Campos dos Santos, então, tem como patrona o personagem, o sujeito da história, uma mulher. Uma mulher que se destacou aqui nos campos de cima da serra. Ela teve um destaque muito grande na religião espírita. Ela participou do movimento espírita, sendo que a Ione Campos dos Santos, ela não deu aula somente em Vacaria. Ela deu aula também em Bom Jesus, né? E em mais uma outra cidade aqui dos campos de cima da serra.
Vocês verão ali no vídeo, né? Ali nós temos tudo detalhado. Às vezes a memória dá uma falhadinha, né? Mas a Ione, ela iniciou-se na religião espírita desde a sua infância, porque o seu pai, Eudóxio Teodoro dos Santos, fundou a Casa Espírita Urubatã de Melo, que é a casa espírita mais antiga aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, se a Ione fosse viva, ela faria hoje, atualmente no caso, no dia 22 de julho, aliás, teria feito no dia 22 de julho, 107 anos. Porém, ela faleceu muito jovem, com apenas 36 anos, vítima do câncer de mama, né? Então, nós também tivemos em nossa família uma vítima do câncer de mama, que foi a minha irmã Ivone Lúcia Carneiro de Oliveira. Então, nós queremos fazer um apelo que as mulheres cuidem-se, façam os seus exames anuais, algumas têm que fazer semestrais, né? E outras têm que fazer um monitoramento mensal. Mas cuidem-se, né? Porque essa é uma doença que atinge muitas mulheres e perdemos muitos personagens importantes para a história, né? E para a vida das pessoas por causa dessa doença muito triste que é o câncer. Bom, atualmente a Escola Ione Campos dos Santos atende 331 alunos de 1º a 9º ano. Ela já teve mais alunos. 35 profissionais, entre professores e funcionários, atuam na Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. Aqui, então, a história se entrelaça com a história da religiosidade nos campos de cima da serra, né? Então, por essa personagem que é a patrona da escola, Ione Campos dos Santos, que foi uma mulher muito atuante, né? Em tempos em que a religião espírita não era bem vista. As pessoas eram perseguidas. Tanto Ione quanto seu pai Eudóxio Teodoro dos Santos sofreram muitas perseguições devido à sua religião. Mas não esmoreceram. A Casa Espírita Urubatã de Melo existe até os momentos atuais, ainda muito atuante aqui em Vacaria. Muito bem. A entrevista que nós trazemos nesse vídeo é da Margarete Vicenzi Brandalize, que é a diretora atual da escola. Ela estudou de 1º a 4º ano nessa mesma escola. 1º a 4º ano, né? Na escola que era chamada carinhosamente Escola Verde. Era como era chamada a escola Ione Campos dos Santos, quando ela era de madeira e pintada de verde. Muito bem. Isso em 18 de agosto de 1960, então agora nesse mês, 18 de agosto de 1960, é o aniversário da fundação da Escola Ione Campos dos Santos. 18 de agosto, faz aniversário. Ela foi fundada em 1960, então ela tem atualmente 64 anos de existência formal. Porque eu tenho para mim que, na verdade, essa escola foi fundada muito antes de 1960, porque ela iniciou a sua história em uma casa de madeira emprestada pelo senhor Antônio Branco, né, que era o pai do Firmino Branco. Ele emprestou uma casa de madeira ali no bairro Carazinho, onde iniciou as atividades e onde a professora Ione Campos dos Santos foi professora, né? Queremos salientar
que ela nasceu em 1917, o ano da Revolução Russa. E só para marcarmos, né, na linha do tempo. E ela faleceu em 1953. Se ela faleceu em 1953 e ela lecionou naquela casa ali de madeira, então quer dizer que ela atuou antes de 1960 nessa escola. E a Ione trabalhou 20 anos como professora na região aqui dos Campos de Cima da Serra, né? Abrangendo Vacaria, Bom Jesus, e tem uma outra localidade ali que eu não estou me lembrando agora, mas que tem no material que vocês verão no vídeo. Muito bem. A professora Margarete, que é a atual diretora, ela diz que foi alfabetizada no tempo das cartilhas. Veja bem, então nós falaremos nesse vídeo do tempo das cartilhas aos dias atuais, né, sobre alfabetização, a importância da fonética, né? Hoje se usa um método na escola Ione Campos dos Santos, né, que eles falam muito da fonética, da importância da fonética. Também a importância da interpretação, da criança entender o que ela está falando, dela conhecer as palavras e saber do que se trata aquela palavra, né? As consequências da municipalização e da privatização das escolas estaduais. Isso atualmente é um tema que preocupa muito as diretoras. Nós já viemos com essa questão da escola Nossa Senhora da Oliveira, que fica no bairro da Glória. A mesma preocupação que a diretora Margarete tem aqui no Ione Campos dos Santos, a diretora Joanita tem lá no Nossa Senhora da Oliveira. São escolas que trabalham há muitos anos, alfabetizando as crianças, dando todo o ensino fundamental, e que agora, com a redução dos adiantamentos, né, que a gente fala, antes elas tinham desde o jardim, depois foi tirado o jardim, aí tinham desde o pré, foi tirado o pré, e com a retirada do jardim, do pré, da educação infantil, vai reduzindo o número de alunos, da permanência dos alunos. Então é uma questão que temos que pensar. Será que é mesmo vantajoso municipalizar as escolas ou privatizá-las? Esse debate se faz muito importante para a educação. Não podemos fazer como as avestruzes, enfiar a nossa cabecinha na terra e fazer de conta que nada está acontecendo. Sim, isso está acontecendo há muitos anos. Isso está melhorando ou piorando a alfabetização dos alunos? Isso está comprometendo as escolas públicas ou está melhorando as escolas públicas? Deixo esse questionamento para vocês. Ela traz também aqui o papel das coordenadorias regionais. Como eu trabalhei em uma coordenadoria e ela traz a questão da coordenadoria, nós trazemos aqui o papel das coordenadorias regionais que se submetem ao projeto da Secretaria de Educação e que elas estão ali para colocar, né, esse projeto em prática nas escolas. Mas o projeto, a responsabilidade é da Secretaria de Educação, porque as coordenadorias, elas são submetidas, elas são submissas à Secretaria de Educação. Elas não podem fugir do projeto do governo que assume a Secretaria de Educação. Então, aí não tirando a responsabilidade das coordenadorias, que sabemos que muito da qualidade da educação se deve também ao comprometimento das coordenadorias, mas o que nós queremos dizer é que as coordenadorias dependem da SEDUC.
da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Então, muitas coisas nós sabemos que as coordenadorias gostariam de fazer, mas não conseguem fazer. Estão de mãos amarradas. Assim como as escolas. Muitas coisas querem fazer na prática que não tem o suporte, né? O suporte devido. Muito bem. Então, queremos destacar o belíssimo trabalho da Escola Ione com os deficientes auditivos e visuais, que tinha uma sala de recursos especiais, chamava-se Classe Especial, onde trabalhavam com os surdos e haviam professores especializados nessa área e também com os deficientes visuais, né? Toda uma questão que envolve a inclusão, né? Com a legislação da inclusão, essas salas foram fechadas, as turmas especiais foram fechadas e os alunos com deficiência auditiva e visual foram para as salas de aulas normais, digamos assim, normais, entre aspas. Nós sabemos que todo mundo é normal, todo mundo tem um cérebro criativo, apto a receber informações, conhecimento, desenvolver habilidades e competências. Mas nós sabemos que quando nós não temos os 6 sentidos, né, incluindo aqui o psicológico, né, que é o 6º sentido, faltando um dos 6 aí, é bastante prejudicada a aprendizagem, é bastante prejudicada. Então, se não temos material adequado, se não temos professores especializados sobre o tema, que saibam usar recursos especiais para orientar esses alunos com deficiência auditiva ou visual ou alguma outra deficiência, fica bem difícil eles acompanharem, eles terem a equidade, né? A equidade, o que é? Cada um com as suas deficiências, né? Com as suas deficiências, porque quem tem todos os sentidos funcionando, está aqui. Quem tem um a menos, vai baixando, né? Então, não são iguais. Não são iguais quanto os sentidos. Mas, se colocarmos recursos e professores adequados, nós vamos promover a equidade e igualar as pessoas que têm deficiências com as pessoas que não têm deficiências. Equidade, né? Essa é uma palavrinha importantíssima para a educação. Então, a complexidade da inclusão. Trazemos esse debate aqui e esperamos que a sociedade pegue esse debate para si, né? E venha conversar conosco, com as escolas, com as coordenadorias, com as secretarias, né? Leve a sua visão de alguma forma, através de jornais, de mídia, do Instagram, de Facebook, do que for, todas as mídias. Leve a sua opinião quanto à inclusão. Faça, promova esse debate. Hoje o debate é aberto, é nas redes sociais. Traga o seu comentário aqui no nosso vídeo. Comentário respeitoso, pensando na melhora, na equidade, que todos tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem. Esse é o nosso objetivo com esse debate aqui na websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Outro tema trazido é a mudança na configuração familiar, que está muito distante da configuração lá nos anos 50, né? E outro detalhe, cada um tem seu tempo para aprender, né? Dentro da inclusão, além dessas deficiências audiovisuais, nós também temos o tempo, que cada pessoa, mesmo tendo todos os sentidos funcionando, cada um tem o seu tempo para aprender. E isso tem que ser trabalhado principalmente em sala de aula. A questão do respeito
a quem tem um tempo diferente de aprendizagem, ou muito avançada ou muito aquém. Temos que todos trabalharmos para fazer a equidade. Então, é o debate sobre os sentidos e a equidade social, né? Muito bem. E essas seriam as informações sobre o vídeo, sobre o canal, né? Estamos muito felizes com o desempenho do canal. E agora nós vamos trazer aqui, nós vamos continuar, né? Na websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, nós vamos continuar com as aventuras de Natur, Rubim e Marno em Os Herdeiros de Zenit. Então, o episódio de hoje é No Rastro da Borboleta. Os raios de sol penetravam no quarto de Natur, como se viessem dar-lhe bom dia. Era assim que ele costumava acordar. Entretanto, o menino não se sentia bem disposto nesta radiosa manhã. Uma estranha sensação tinha se apossado dele, desde que encontrara o canudo metálico. À noite tivera um sono agitado, povoado de monstros que queriam arrebatar-lhe o tesouro. Levantou-se ainda meio sonolento, para ver mais uma vez aquele objeto que a sorte lhe destinara. Mas parou surpreso com o que presenciou. A gaveta da cômoda onde o havia guardado estava aberta e completamente vazia. Que teria acontecido? Alguém o roubara? Vestiu-se rapidamente e saiu. Era preciso encontrá-lo. Estava a imaginar um jeito de reaver seu tesouro, quando alguma coisa passou por ele, despertando-lhe a atenção. Era a borboleta amarela, cuja beleza o tinha enfeitiçado. Resolveu então segui-la, sendo que desta vez tomaria cuidado para não a deixar escapar. Tão entusiasmado ficou que novamente embrenhou-se na floresta. O caminho que percorria não era o mesmo de antes. Parecia mais escuro e nesse ambiente sombrio, mais uma vez perdeu de vista a borboleta. A sua procura tentou diversos caminhos, sem nenhum êxito. Já estava bastante cansado quando, seguindo por um atalho, avistou a árvore gigantesca em cujas raízes tinha achado o canudo metálico. Dirigiu-se para lá. Entretanto, notou que a árvore estava diferente. Suas raízes menores, antes estendidas no solo, estavam agora levantadas, guardando o canudo valioso. Aproximou-se feliz para apanhá-lo. Não sei se vai dar certo isso. Para sua surpresa, viu que as raízes se transformavam em enormes chicotes, pronto para expulsar quem dali se aproximasse. Uma ideia então brotou em sua mente. Apanhou no mato uma boa quantidade de cipós e pedras, e circundando a árvore, ia atirando pedras em suas raízes. Estas, como animal ferido, se retorceram e se agitaram, tanto que acabaram entrelaçando-se umas nas outras. Natur, com os cipós, habilmente amarrou as raízes, que agora mais pareciam um novelo. Vencido o perigo, apossou-se do tesouro. Quando se preparava para partir, a linda borboleta amarela voou em sua direção e pousou no seu canudo metálico. Só então percebeu que tinha cumprido sua missão, graças à sua coragem e à preciosa ajuda da borboleta amiga. Muito bem, aí está, né? Mais uma missão, né, de coragem, então, para o segundo personagem, que é o Natur, né? Aqui nessa imagem, o Natur está amarrando, né, a árvore, que a árvore está viva, né? Verifiquem aí nessa imagem que há uma ilustração como faziam antigamente. Imagina que esse livro seria do meu 4º ano do ensino fundamental.
Imagina quantos anos fazem isso, né? Muito tempo. Mais ou menos anos de 1973, é essa relíquia de livro que eu não consegui descobrir ainda o autor desse belíssimo conto, né, infantil. Muito lindo. Então, fiquem com esse vídeo que está imperdível. Conheçam a Escola Ione Campos dos Santos. Conheçam a sua história, onde ela iniciou, o personagem principal, que como se trabalha no Ione Campos dos Santos desde aqueles tempos longínquos até os dias atuais. Um grande abraço a todos vocês. Grupo Escolar Ione Campos dos Santos, bairro Carazinho, 18 de agosto de 1960. Então, a notícia que nós temos é que, após muitas pesquisas, a escola que iniciou como Grupo Escolar Ione Campos dos Santos, iniciou nessa casa antiga de madeira. Muito interessante esta história. Aqui está o ano de 1960, que é o ano oficial, mas provavelmente começou a funcionar um pouco antes, né? Então, nós entrevistamos uma moradora que está há mais de 50 anos no bairro, que inclusive morou nessa casa antes dela vir a ser escola. E chegou a conhecer a professora Ione Campos dos Santos, que nessa casa lecionou e após na Escola Verde também, que nós vamos entender um pouco melhor no decorrer da contação, né, dessa história. Belíssima história da Escola Ione Campos dos Santos. Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. Esse é o atual prédio, então, onde se encontra, né, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos, né, que está na rua Borges de Medeiros, atualmente, a sua entrada. Mas, antigamente, ela tinha a sua entrada na Júlio de Castilhos, e era toda em madeira e foi pintada de verde. Posteriormente, aquela casa onde ela funcionou, que era uma casa emprestada. Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. Então, aqui a gente vê, né, abrimos um pouco mais a visualização para a fachada da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. É lindíssimo esse prédio, é muito bem construído, muito bem feito. Cheguei a lecionar nessa escola durante 2 anos e pouco. Eu lecionei nessa escola, dava História e Geografia para séries do 5º ao 8º ano. Foi muito interessante, foi uma experiência muito importante nessa escola. Inclusive, quando eu fui lecionar, recém tinha sido construído esse novo prédio, né? Que ele foi construído em 2001, e eu acredito que iniciei em 2002 a lecionar nessa escola. Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos, aqui de um outro ângulo, né? É belíssimo assim, a arquitetura dessa escola, né? É uma arquitetura bem moderna, contemporânea, podemos dizer, né? Na verdade, é uma construção contemporânea, né? Muito bonita a fachada dessa escola, e internamente tem um espaço
excelente, maravilhoso. Escola Estadual de Ensino Fundamental, Ione Campos dos Santos, que nós aproximamos um pouquinho esse ângulo, né, para termos uma ideia melhor. E realmente tem um espaço fantástico, vocês verão nas filmagens, lá atrás uma imensa quadra, árvores plantadas, tem árvores que foram plantadas há muitíssimos anos nessa escola. Aliás, até o momento, todas as escolas que nós visitamos em Vacaria, todas têm árvores plantadas antigas, árvores emblemáticas, pela idade que essas árvores têm. Então, são escolas maravilhosas, tanto as particulares como as escolas públicas. Essa é uma escola pública estadual de ensino fundamental. Linha do tempo da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. Origem: 18 de agosto de 1960 é a data oficial, né, do início dessa escola, mas acreditamos que ela ainda começou um pouquinho antes dessa data. Por isso que ela está na ordem, na linha do tempo das mais antigas. Posteriormente, então, a Nossa Senhora da Oliveira, colocamos o Ione Campos dos Santos. O primeiro registro que se tem sobre a Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos é a data de fundação do Grupo Escolar Ione Campos dos Santos, iniciando suas atividades em uma pequena casa no bairro Carazinho, emprestada por Antônio Camargo Branco. Então, inicialmente, foi Antônio Camargo Branco quem emprestou essa casa antiga, a primeira onde começou a funcionar o grupo escolar Ione Campos dos Santos, onde lecionou a professora Ione Campos dos Santos. Fato comprovado pelo documento da 23ª Coordenadoria Regional de Educação, Decreto de Criação número 11.536, de 18 de agosto de 1960. Secretaria de Educação, posteriormente o senhor Firmino Camargo Branco doou um terreno na rua Júlio de Castilhos, 197, onde foi construída de madeira e pintada de verde na época do governo Brizola. Então vamos destacar aqui que o senhor Firmino Branco é filho de Antônio Camargo Branco. Inicialmente, o seu pai emprestou a casa no bairro Carazinho e, após o seu filho, adotando a escola, doou o terreno da Júlio de Castilhos, 1997, que fazia fundos com a Borges de Medeiros, 190, onde hoje, na verdade, está a entrada da escola, na Borges de Medeiros, número 190. Nova designação. Em 9 de dezembro de 1980, passou a chamar-se Escola Ione Campos dos Santos, em homenagem à professora pelos 20 anos de serviços prestados como educadora, além de alfabetizadora. Então, parece que foi oficializado, né, o nome da escola em 1980. Nova designação. 25 de fevereiro de 1994, passou a denominar-se Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos, passando a oferecer o ensino de 1ª a 8ª séries, conforme decreto 564/94, Conselho Estadual de Educação, documento da 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Novas instalações. Em 23 de maio de 2001, passou a funcionar em novo prédio de alvenaria, localizado nos fundos do antigo prédio de madeira, na rua Borges de Medeiros, 190 Centro. Então, essa fachada, né, que nós mostramos anteriormente ali, toda em tijolos à vista, com detalhes em vidros e metais, os metais pintados em amarelo e azul, né?
é um novo prédio que é um prédio maravilhoso. Tive o prazer de lecionar nessa escola durante 2 anos e meio para o ensino fundamental. Foi uma bela experiência. Patrona da escola, Ione Campos dos Santos. Como vocês veem, a grafia aqui se apresenta com Y, né? E nós estamos na dúvida, porque algumas bibliografias está com I, em outras está com Y. E a escola foi registrada com I, né? Então, nós colocamos aqui a grafia antiga do nome Ione Campos dos Santos, né? Respeitando a antiga bibliografia. Bom, o nascimento da Ione Campos dos Santos, patrona dessa escola, foi 22 de julho de 1917. 1917, para localizarmos na história, é o ano da Revolução Russa. Para quem estudou um pouquinho de história aí, deve saber. Localidade, Vacaria, Rio Grande do Sul. Falecimento em 4 de abril de 1953. Idade, 36 anos. Então, Ione faleceu muito jovem, com apenas 36 anos. Causa mortes, vítima de câncer nas mamas. Profissão, professora por 20 anos. Cidades onde exerceu sua profissão. Antônio Prado, Bom Jesus e Vacaria. Então, a Ione, ela não trabalhou somente em Vacaria, mas também em Antônio Prado e Bom Jesus. E em Bom Jesus, ela tinha uma atividade, ela participou do movimento espírita da época, porque a Ione, desde pequena, ela frequentava a Casa Espírita Urubatã de Melo, que foi fundada pelo seu pai, Eudóxio Teodoro dos Santos. Então, é uma peculiaridade, né, que a Ione, ela era espírita desde criança. O seu pai é o fundador da Casa Espírita Urubatã de Melo. O nome de seu pai é Eudóxio Teodoro dos Santos, né? E ela viajava aqui pela região, trabalhando como professora e também participando do movimento espírita. Foi muito atuante nessa religião. Feitos. Reconhecido destaque na educação com seu nome vindo a denominar a Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. Foi espírita desde sua infância, teve atuação destacada no movimento espírita aqui nos campos de cima da serra. Então, aí está uma mulher que é um ícone, né, na sociedade vacariense, na comunidade vacariense. Foi uma mulher muito atuante, com princípios firmes, se dedicou 20 anos às crianças aqui dos campos de cima da serra. Sujeitos da história. Nossa entrevistada Margarete Vicenzi Brandalize, 58 anos, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul, pedagoga, diretora atual da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos, desde o ano de 2016. Trabalha há 20 anos nessa escola, iniciando como agente educacional 2, após foi auxiliar de secretária e financeiro da escola. Estudou na Escola Ione Campos dos Santos de 1º a 4º ano, na antiga Escola Verde, como era denominada a escola carinhosamente. Após foi estudar no Colégio São José, onde cursou o ensino médio com o curso normal e prestou vestibular na antiga FALEV. Faculdade de Letras de Vacaria, Rio Grande do Sul, cursando pedagogia administrativa, que tinha o objetivo de atuar como administrativo da escola ou supervisora de escola. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Então, nós estamos aqui com a Margarete fazendo uma entrevista
acerca da escola Ione Campos dos Santos. Esta escola, que é uma das mais antigas do município de Vacaria, iniciou em uma casa, numa residência emprestada. E depois, então, foi doado esse terreno pelo senhor Firmino Branco, onde foi primeiramente feito de madeira, e após esse prédio que vocês olharão, verão o quanto ficou bonita essa escola e que está contribuindo há tantos e tantos anos aqui nos campos de Cima da Serra para a educação. Esse é mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Então, Margarete, pode se identificar. Em primeiro momento, eu queria dizer bom dia, né, a todos que estão prestigiando o canal, que irão prestigiar esse canal, por ter um objetivo tão nobre, né, que é em focar a educação, né, focar e mostrar as qualidades de uma escola. Eu me chamo Margarete Vicenzi Brandalize. Eu sou funcionária pública. Quando eu fiz o meu concurso, para Agente Educacional 2, Interação com Educando. Entrei em 2004 no Estado, como monitora. Fiquei trabalhando, acredito eu que 1 ano e meio, 2 no máximo nessa função. Em seguida eu já passei para a secretaria, fui auxiliar as secretárias, né, porque tinha uma falta muito grande de funcionários, né, então eu já passei e fui auxiliar ali. E em 2006 eu assumi o financeiro da escola. Mas tu já iniciou nessa escola? Nessa escola. Eu faz 20 anos que eu trabalho nessa escola e eu só trabalhei nessa escola, eu não saí para uma outra. Parabéns. Desde que eu entrei no estado, eu atuo somente na escola Ione Campos dos Santos. Você disse que foi aluna também, né? Sim. Poderia dizer para nós a partir de quando você foi aluna do Ione Campos dos Santos? Do primeiro ano ao 4º ano do fundamental, né, eu fiz aqui nessa escola, eu estudei aqui, eu comecei a estudar com 6 anos de idade, fiz o meu primeiro ano. A professora Yolanda foi uma professora que me marcou muito, foi a minha professora de primeiro ano, por isso da importância de uma professora de primeiro ano na vida de um aluno, marca muito, né? E eu estudei até o 4º ano, porque na época que eu estudei aqui, só tinha do primeiro ao 4º ano. A escola era de madeira, a escola verde, que nem a gente dizia, era a entrada lá pela Júlio, depois que foi feita a escola nova, né? Aí que veio aqui para baixo. A nossa escola, ela é uma escola que foi fundada em 1960, e agora, dia 18 de agosto, ela está de aniversário. 18 de agosto? 18 de agosto. Que maravilha. De 1960 foi quando foi vai fundado. Vai ser de aniversário, então, esses episódios do Ione Campos dos Santos. Vai ser muito legal. A gente faz toda uma estrutura, né, com os alunos. A gente faz com que eles trabalhem uma semana para ter o conhecimento, porque a gente tem o entendimento de que a escola, ela não é só um prédio, né? A escola são as pessoas que trabalham nela. E as pessoas que trabalham nela, elas precisam valorizar a escola. E para isso elas precisam trabalhar a história da sua própria escola. Com certeza. Eu vou te perguntar o seguinte, você lembra das tuas professoras do ensino fundamental, quando você fez de 1ª a 4ª série? Eu fiz da 1ª a 4ª série, eu me lembro da prof. Yolanda, que era a prof. Minha do primeiro ano, e eu me lembro da prof. Cláudia. São as duas que eu lembro. E tu lembra do sobrenome delas? Eu não lembro. A professora Yolanda é Dutra. Dutra, porque também ela é mãe de uma colega minha que foi aqui de secretária aqui na nossa escola, da Neide. E a prof. Cláudia. Essa eu lembro, mas eu não lembro o sobrenome. E você lembra, assim, qual o método, por exemplo, que elas utilizaram para te alfabetizar
Era usado cartilha? Ou como é que é que na época que eu fui, há muito tempo atrás, né, eu não lembro o nome do método, mas o método era a junção, né, das letras, o B mais A que dá barra. Né? Sim. Nós tínhamos as cartilhas, a gente Que tinha, cartilha né? é essa? Não é aquela... A Eva viu a uva, por acaso? É uma coisa parecida com isso. Vocês pintavam os desenhinhos? Isso. E agora tem várias metodologias, né, de ensino. Qual é o método hoje? Hoje em dia, as profs nossas, elas usam dos sons, usam tem a metodologia da boquinha, que faz os gestos, né? Usam, por exemplo, hoje elas mostram uma palavra inteira para depois tirarem as sílabas, então não é mais só um juntar. Seria o construtivismo, isso que elas utilizam? Também. Então, assim, como que eu vou te dizer? Por exemplo, assim, a gente mostra a palavra janela, você mostra a janela, você... um exemplo, né? Sim. Você vai desmembrando o já, né? Porque a criança hoje em dia, ela não tem só que decorar, ela tem que entender aquilo que ela está falando. Claro. Sabe? Então quer dizer que vocês já estão trabalhando a interpretação. Também, sempre. A interpretação. Sempre. Hoje na nossa escola, o nosso primeiro ano, a gente só tem um primeiro ano, hoje em dia. Sim. Nesse ano a gente então só tem um primeiro ano. Então não tem mais o pré, já teve o pré, né? Aqui na escola nós já tivemos o pré, já tivemos jardim. Quando eu entrei aqui na escola tinha o jardim, tinha o pré 1, o pré 2. Olha que e legal. Depois aí foi desmembrado e foi para o município, né? Que pena, né? Porque o município ele é o responsável pela educação infantil, né? Então não tu fica mais nas concorda escolas que do estado. Tu concorda que seja municipalizado ou privatizada a educação? Municipalizar é uma coisa, a gente sabe. O ensino fundamental iria totalmente para o município. Aí, no caso, hoje, quais as séries que tem aqui? Nós temos assim, hoje eu vou dizer para você que faz 9 anos que eu estou na direção e a nossa metodologia de trabalhar, ela é uma metodologia diferente de quando eu entrei no estado em 2004, por exemplo. Muda. Ela vai mudando todo avança, ano, né? ela avança. Hoje é uma gestão democrática, onde você entende de que a gestão você não faz sozinho, né? Você tem que trabalhar em parceria com os seus colegas. Você não pode fazer uma gestão, eu sou a diretora, eu mando e assino. Não. Sim. Hoje você senta, você conversa, e você senta e você conversa com seus professores, você senta e você conversa com seus funcionários. Sim. E você constrói uma gestão, né, em comum acordo com todo mundo. Mas em termos de série, tem de primeira a nono ano? Ou... E daí assim, o que a gente observa? Que ao decorrer dos anos, o que é só fundamental, tenho essa visão de que me dá a impressão que está terminando só o fundamental. Porque quando nós iniciamos, a gente tinha praticamente de 2 a 3 turmas cada série. Hoje nós temos um primeiro, um segundo, nós temos um terceiro e 2 quartos. Então, por si só, o ano que vem, nós já vamos ter um quarto só. E vocês vão até o nono ano? Sim, não? E daí nós temos 2 sextos, 2 sétimos, 2 oitavos e 2 nonos. Mas se você fizer uma projeção, como está diminuindo, vai chegar lá na frente com uma turma de cada. Será que você concorda com ali o depoimento da escola Nossa Senhora da Oliveira, onde a diretora colocou que por retirar as séries iniciais, as séries finais também ficam comprometidas, elas né? ficam prejudicadas, porque elas vão com para o certeza. município as iniciais e acaba ficando todo fundamental se lá, você né? tira, mas não é nenhuma questão de tirar, a gente observou que
partir do momento que foi municipalizado a educação infantil, que é o pré, né? Sim. Você tira a chance, às vezes, dos alunos virem para o teu primeiro ano. Verdade. Porque ele já inicia, lá, né? exato, ele inicia acostuma, no pré, exato. Casa dos pais. Ele inicia no pré e ele já fica no primeiro. A partir do momento que você tira isso, você prejudica muito. Todo o resto. Exato. E a mesma coisa assim, ó, se eu hoje tirar um primeiro ano ou não abrir, quando eu digo assim, não é tirar, é que por si só é uma questão que você não vai abrir. Você migrou, né? Migrou. Exato. Pra, e assim, ó, se você tem o governo, ele diz, você só pode abrir uma turma com 20 alunos, um exemplo, tá? Sim. Um exemplo. Você não consegue abrir uma turma com 20 alunos, você só abre um primeiro, é certo que você vai ter um segundo só. Claro. Se você conseguisse abrir 2 primeiros, talvez pudesse ser repensado a sua totalidade de alunos para abrir uma turma, eu por vou exemplo. te fazer uma pergunta bem séria, assim, né? Mas é para conscientizar as pessoas e para as pessoas reverem. Quem está vendo esses vídeos, que essa filmagem está sendo autorizada pela 23ª CRE. Entendo. Então, que provavelmente eles estão assistindo, alguém está assistindo para ver com o certeza. andamento do trabalho. Você acha que pode comprometer a existência futura, não digo num futuro imediato, mas num futuro prolongado, pode comprometer essa migração para o município, a existência dessa escola que tem uma estrutura muito boa, você acha? Ou não? Não quero direcionar. Não, eu entendo. O que você acha? A nossa escola, ela é considerada, digamos assim, uma escola pequena. Por quê? Porque quando tu vai do 1º ao 9º ano, você não tem o médio, né? E se você não tem o médio, você é considerado uma escola pequena, uma escola de fundamental, como Quintela, né? Então, Nossa, assim, isso, Então, assim, a gente não tem o médio. E o que está segurando mais as escolas do estado é o ensino médio, sabe? Eu, pessoalmente, não concordo. Eu acho, assim, que deveria ser administrado uma maneira de fazer com que as escolas que têm uma estrutura que nem a nossa, ela continuasse aberta, de uma maneira ou de outra. Quem sabe oferecendo médio, de repente, assim, né, futuramente, quem sabe, porque a nossa escola é uma escola que ela tem uma estrutura muito grande, apesar de pequena, ela tem uma boa, uma excelente estrutura, sabe? Tanto do físico, tanto do físico, assim, de dar condições, que a nossa gestão sempre ela priorizou dar condições para que o professor ele consiga trabalhar com seu aluno. Ele não vai conseguir se não tiver, sabe? Ele não vai conseguir ser criativo, que hoje em dia o professor ele tem que ser criativo devido às mídias, devido às coisas que os alunos eles não se interessam. Então você tem que ser criativo e para isso, né, eu acredito que a gestão ela tenha que proporcionar isso ao seu professor. Eu não posso exigir uma coisa que eu não dê suporte. Claro. Isso é certo, tá? Mas assim, ó, para ocupar toda essa estrutura, né, que você monta boa, e que você tem, boa, e que você tem, eu acredito de repente que ali futuramente possa ser feito um estudo, né? E assim, ó, eu não digo só da CRE, porque eu sempre digo que é uma coisa que puxa a outra, né? A SEDUC que fala com a CREC, a CREC fala com nós, não, quem sabe? comanda tudo é a Secretaria Exatamente. Então, assim, as coordenadorias só replicam, porque eu trabalhei 5 anos em uma coordenadoria. Exatamente. E a gente estava lá na Grande Porto Alegre. Então, só para esclarecer isso para as pessoas, as coordenadorias seguem o que a secretaria determina. Exatamente. As coordenadorias não determinam. Elas seguem, elas replicam e elas são obrigadas a fiscalizar se está contente com o projeto da Secretaria de Educação. Exatamente. Isso é bom deixar bem claro, porque às vezes as pessoas ficam contra as coordenadorias, mas elas são funcionárias como todos que trabalham nas escolas, né? E eu vou dizer para você assim, ó,
porque eu sou uma pessoa muito feliz em falar isso. De que eu faz 9 anos que eu estou na direção e eu fiquei 5 anos na vice-direção também, tá? Então, assim, ó, eu enquanto diretora, eu sempre tive um suporte muito grande da coordenadoria, sabe? Eu sempre tive, eu não posso me queixar de que algum dia eu não tive um suporte, sabe? É o papel da coordenadoria, dar exato, suporte dentro do projeto da secretaria. Exatamente. Então, eles assim, não podem fugir. Exato. A gente tem um entendimento que às vezes elas entendem que a nossa escola é uma escola boa, que tem um suporte muito grande, mas elas não têm autonomia, por exemplo, abrir mais um primeiro ano, digamos assim. Vamos abrir mais um primeiro ano no IONI. Não sabe? é prioridade para o Estado hoje. Isso, e não depende delas isso. Então a gente entende, mas ao mesmo momento a gente fica assim muito triste, porque a gente também tem esse entendimento de que se nós não conseguirmos abrir mais turmas, a escola acaba que fecha. Isso é certo. É isso que eu comecei a perceber e fiquei assim preocupada. Porque conhecendo, né, as escolas como eu estou conhecendo, nessa escola eu trabalhei durante 2 anos, né? É uma escola que tem um potencial muito grande, que tem uma estrutura muito boa. E sempre teve essa estrutura desde 2002, quando eu vim para cá. Eu percebo, quando você entrou, eu estava saindo. Sim. Então, assim, a gente não chegou a trabalhar junto. Sim. Mas eu já via que a escola tem uma excelente estrutura, né? Outra coisa que eu queria que tu trouxesse para nós é do tempo que houve os deficientes visuais e auditivos, o belíssimo trabalho que foi feito por essa escola e que hoje já não existe. E se tu pode explicar por que não existe mais esse trabalho que era tão importante para a comunidade bacariense? Quando eu entrei aqui na escola em 2004, nós tínhamos uma sala de aula, era chamada assim, classe especial, sabe? Lá estudávamos surdos, tá? E nós tínhamos também uma classe onde atendia os visuais, né, os cegos. A gente diz surdo porque as pessoas elas têm assim a surdo mudo, não, nem todo surdo é mudo, né? Ele não fala porque ele não ouve, senão ele falaria, com certeza. Então assim, e nem todo mundo é surdo. Então a gente realmente trabalhava com os surdos. Era a professora Betinha na época que a gente teve, e a gente teve também a professora Adriana Posa, não sei se tu lembra dela, mas era a professora Adriana Posa também. Era a Adriana Posa. Também trabalhou. A outra eu chamo Betinha, mas é Elizabeth Kern. A prof. Bom citar o nome completo delas, isso, né? Fizeram um excelente trabalho. Isso, e a Wanda, ela ainda continua com nós, porque ela é dos visuais, né? E também na época ela também trabalhava com os visuais. Então, assim, eram classes de que os alunos realmente saíam entendendo a língua lá de dentro, sabe? Eles tem o braille, que é para os cegos, né? Sim. E nós tinha a língua de sinais, que era para os surdos. Essa sala aqui da isso. E depois assim, foi feito, né? Veio a lei da inclusão. E essas salas, elas tiveram que ser fechadas, né? Hoje não existe uma classe especial. Foi fechado pela inclusão. Eles foram para a sala de aula normal? E hoje todos estão em salas de aula normais. Mas tu acha que eles têm condições, assim, o professor? Se entende de que o aluno, ele não é um aluno diferente do outro. Se você não ouvir, ou você não enxergar direito, ou você tiver qualquer outro tipo de deficiência, a gente considera, e agora é considerado, um aluno igual ao outro, normal. Não que, mas tu concorda com isso? Vou dizer para ti assim, no meu entendimento, quando tinha essa classe, eu acho que não precisava ser com o nome classe especial. Porque assim, eu acho que eles sempre foram iguais aos outros.
Claro. Pelo menos dentro da nossa Mas tinha escola. uma deficiência, que é a visual, né? Pelo menos dentro da nossa Ou escola, auditiva. Ou a visual. gente sempre tratou normal. Muito bem, igual. na época eu Tantos trabalhei. os colegas também, sempre Sim. nunca Era teve. tratado com todo carinho. Exato, Eu me lembro bem. nunca teve uma diferença. Sempre Os colegas houve uma brincavam igual, tratavam igual, o professor também. Então, assim, ó, a única coisa que eu vejo de diferente hoje em dia com essa inclusão dos alunos, por exemplo, eu não escuto. Eu sou surda e eu sou incluída em uma sala onde 25 escutam, onde o professor, ele fala. Então teria que ter... Fala e escuta. Exato. E será que ele está assim, preparado para lidar Não. com esse deficiente? Não, nem o audiovisual? professor de currículo normal ou área normal, ele está preparado 80%, digamos Eu assim, concordo para contigo trabalhar. perfeitamente, porque eu trabalhei 18 anos em sala de aula e 5 anos numa coordenadoria. Eu não estava preparada para trabalhar com alunos com TDAH, com problemas audiovisuais, e não era um preconceito meu. Eu não sabia trabalhar com eles. Não é preconceito. É uma Né? coisa que você não é preparado. Você não está preparado. Bah, como eu vou agir para um deficiente visual? Eu estou dando aula de história. Como é que eu vou agir com ele? Eu não sei lidar com braille. Ele vai trazer um livro em braille para a sala de aula? Mas é que independente que se ele trouxer um livro em braille, você não entende braille. Eu não entendo braille. Então você não vai conseguir dar a atenção que ele mereceria. A nossa escola ainda nesse ponto, vou dizer para ti que é uma escola muito abençoada, porque nós temos a nossa sala de recurso. Claro, E essa sala vocês que têm, mas as outras, exato. sei lá Aonde a quantas gente aulas, está, né? agora não lembro quantas escolas tem em Vacaria, mas provavelmente mais de 20. Nenhuma outra tem esse recurso. Eu sei que essa é a única escola que tem, porque quando eu trabalhei aqui, era a única que trabalhava com os deficientes auditivos O e Jardim deficientes América, ele visuais. tem sala de recursos também, porque tem a prof. Alexandra que também trabalha. Mas acredito trabalha que lá. não faz tanto tempo assim, né? Não. É mais não, atual É isso. mais atual. Nós temos a prof. Wanda e a prof. Dejanira, então a nossa sala ela é aberta manhã e tarde. Além de nós trazermos as crianças que têm uma dificuldade a mais, tanto intelectual como no, assim, tem umas que enxergam um pouco, sabe? Então as profs elas podem contar com o trabalho dessas duas profissionais. Elas pegam trabalhos adaptados às vezes, para levar para dentro da sala de aula. E depois elas trazem para corrigir. Então, quem corrige é as duas daqui. Por isso que eu te digo, a nossa escola... Mas sem ela uma professora trabalha especializada, junto. é complicado, né? Mas, se nós não tivéssemos Esse essa apoio, sala, esse né? apoio, nós estaríamos bem complicados, sabe? E eu penso que é muito difícil É para bem as outras complicado. escolas. Teria que ser que não repensado também em termos Teria. de Estado, de SEDUC. Tem que pensar com muito carinho esse negócio da inclusão. Teria né? que ser repensado. Acho realmente que os alunos não são diferentes em nada. Não. Todo mundo tem o seu potencial. Todo mundo tem, dentro da sua capacidade, da sua hora, ele tem a sua inteligência, a sua capacidade. Mas, no geral, ela tem que ser repensada, a maneira. Sim. Eu te digo assim, eu também não estava preparada para usar a linguagem dos sinais, né? E então, assim, se eu tivesse, na época não tinha, mas se eu tivesse na minha sala alunos com deficiência auditiva, mas eu não estava preparada, eu não sabia a linguagem dos sinais. 80% dos professores... Não, acho que 99%, tu desculpa, mas 99% não tem esse conhecimento. Eles não estão preparados para isso. Pelo menos eu convivi 22 anos no estado, eu não vi assim, nossa, agora os nossos professores sabem a linguagem dos sinais porque foi feito um projeto para que todos aprendessem. E quando eu falo para ti, assim, da inclusão,
eu não falo só sala de aula, viu? Porque Claro. eu acho que todo funcionário, porque o professor ele é um funcionário, ele trabalha para o Estado. A partir do momento que você trabalha em uma escola, seja ele merendeira, seja ele funcionário, seja ele da limpeza, seja ele da secretaria, ele tem que ter um conhecimento para poder se comunicar com os seus alunos, se comunicar Saber com, como com as tratar, pessoas né? que convivem Claro. dentro. Porque quando você sai de uma sala de aula e você vai para uma merenda, você tem que saber pedir, mas você tem que saber, se você é cego, você ouve. Então eu vou dizer que hoje tem arroz, feijão e salada. Mas se você é surdo, você tem que falar. E se eu estou cuidando de um recreio e der algum probleminha que eu tenha que ir lá no recreio, a funcionária que está cuidando do recreio, ela tiver que chamar a atenção de alguém, ela vai ter que saber como falar. Exatamente. São tudo inclusões. A gente, quando fala inclusão, a gente fala inclusão, vamos sentar dentro da sala de aula da português e matemática. Não. A inclusão é a partir do momento que você sai da porta da tua casa. Isso é muito importante o que tu está falando. Inclusive os acessos, né? As rampas que tem que ter, porque tem outros tipos de deficientes, né? Que são os da mobilidade, a falta de mobilidade, né? Que eles chegam de cadeira de rodas, muletas, enfim, né? Então é muito importante isso aí que você está falando. Até o momento ninguém falou isso. Por quê? Porque as outras escolas não estão preparadas para esse tipo de realidade. Mas geralmente as pessoas acham que inclusão vão fazer uma rampa para subir de cadeira de roda. Também não é só isso. Não, a inclusão é a partir do momento que tu saiu da porta da tua casa. Você tem que ser incluído no mundo ali fora. E o mundo ali fora é a escola, né, Margarete? Exato, é a que escola, ele tem que ter é o educação, mercado, né? é o trabalho, é o banco, é tudo. Ele tem que ser gentil com essas pessoas. Então, né? às vezes as pessoas confundem muito. Quando falam inclusão, eles vão direto para a escola. É tudo culpa da escola. Exato, e não. Né? Todas as mazelas da sociedade é culpa da escola. Esse é o pensamento. Mas e como é que ele é tratado em casa? Será que os pais foram aprender a linguagem dos sinais? Será que os pais estão preparados para um deficiente visual? Não, né? Muito pouco. E mesmo para esses que pedem a mobilidade, ou já nascem com problema, a gente observa que a família, quando eu digo, não falamos em pais, a gente fala em família, porque hoje em dia também a família está diferenciada. Hoje em dia você é criado por um avô. Não necessariamente são os pais biológicos. Exato, né? Você é criado por um avô, você tem a atenção do teu vizinho, você é criado, sabe? Então, assim, a gente tem que falar em família, né? A gente fala quem é o responsável por você. Essa pessoa, ela tende a proteger essas pessoas. E ela acaba não ensinando, né? Ela tende a proteger. A partir do momento que eu faço pela pessoa, eu não estou deixando a pessoa se virar. Tu está tirando a autonomia dela. Exato. Então é uma palavra-chave aqui, autonomia. Aí então, muitas vezes a gente tem que ter esse controle de dizer não, pai, mãe, vó, né? Vamos deixar ele fazer, vamos deixar ele se virar. Ele aprender a lidar com a cadeira de rodas, né? Ele querer pegar o livro de braille dele, estudar, fazer a tarefa. Tem que ter autonomia, porque nem todo mundo está vivo, né? Se eu fizer a tarefa para o deficiente visual, ele não vai se exercitar no livro braille. Ele não vai saber. E ele não vai aprender, e ele não vai ter autonomia. E quando ele perder esse ente que cuida dele, como é que ele vai se virar? Exatamente. Né? Porque eu fico impressionada aqueles cegos que adquirem autonomia, que eles saem na rua e eles fazem tudo sozinhos. Eu fico impressionada com eles. E esses são poucos, né? Não são muitos que fazem isso, né? Então, isso, não quero culpabilizar ninguém, mas tá tendo uma visão distorcida, né? Do que é tem que ajudar a ter autonomia e não total, criar numa bolha. Criar numa bolha, como eu digo. Que você pode criar o teu filho totalmente sadio numa bolha também. Exatamente. Se você não deixa ele se virar, não faz com que ele vá atrás das coisas, você cria ele numa bolha. Quando você se vai, porque um dia a gente vai, né?
ele não sabe se virar, ele não sabe resolver problemas. Exato. Né? Que tem o dia a dia da nossa vida em resolver problemas. Exato, mas daí a gente chega num ponto de que por isso nós não podemos dizer que nós tínhamos uma classe especial ou que esses alunos são especiais, porque às vezes os considerados pela sociedade normal, às vezes são muito mais especiais do que esses que eles não conseguem se virar. Verdade. Então não é uma sala de alunos especiais, é uma sala de recursos. Uma sala de recurso, aonde eu gosto de ver assim, é uma sala de recurso onde você dá apoio às pessoas, porque como eu te digo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua inteligência, a sua dificuldade dentro do seu tempo. Às vezes eu vou aprender um cálculo no meu tempo, você vai aprender no teu tempo, né? Claro. Então talvez você precise de Uns uma mais ajuda, rápido e outros mais você demorado. precise de uma ajuda um pouquinho além. Claro. Então você tem essa sala de recurso que te dá um recurso a mais para que você possa, Claro. vir a ter o seu sucesso. É muito mais fácil tu captar quando tem olhos funcionando, ouvidos, o tato, o cheiro, o olfato, Exato. todos os seis sentidos, né? Colocando o sexto, que é o psicológico, né? Do que uma pessoa que está faltando um deles. Ou a visão, ou o ouvido, Isso, ou às vezes com o certeza. ouvido e a fala também, às vezes, né? Com certeza. Então ele pode ter mais uma deficiência. Claro, Então, para a com gente certeza. encerrar, para não ficar muito longo, eu vou te perguntar qual a importância da educação, Margarete, como sistema social? No meu ponto de vista, assim, antes de responder a tua pergunta, e eu acho que já encaixa com a pergunta, nós quando assumimos a escola em 2016, que eu assumi enquanto diretora, com a minha equipe, a gente tentou fazer uma gestão diferenciada aqui na escola, onde a gente ouvisse mais e fizesse com que a nossa equipe toda, e quando eu falo equipe toda, eu não falo os meus vices, eu falo os professores, funcionários, eu falo a escola. Todos, né? Todos da escola. Com que a equipe toda se comprometesse com aquilo que está fazendo. A equipe toda tivesse a liberdade de chegar em nós, chegar e dar uma opinião e chegar e dar uma sugestão, como ela poderia também dar a sua reclamação. E ela seria ouvida, porque eu acho que a educação, ela é um todo, sabe? Eu não posso impor. Eu tenho que fazer com que a pessoa, ela entenda a importância da educação na vida. Então, a partir do momento que eu vou para dentro de uma sala de aula, ou que um pai manda um aluno, manda o seu filho aqui, ele tem que ter essa consciência de que a educação, ela não pertence só à escola, ou só ao Estado, ela pertence a todos. A escola, ela tem que trabalhar junto com a família. Com a comunidade escolar, né? Exato, com a família e junto com todos. Por quê? Porque eu não faço educação sozinha. E isso foi o que nós tentamos mostrar quando a gente assumiu a nossa gestão. Sim. De que uma educação, e nada na vida é feito sozinho. Você sempre depende de alguém. Por isso a importância. Eu não consigo imaginar um aluno que ele não seja alfabetizado e ali uma coisa vai puxando a outra. Eu não consigo imaginar um aluno que ele não seja alfabetizado, saindo dos portões da escola, ele crescendo na vida aí fora, ele tendo um bom trabalho, ou indo na sua casa e respeitando o seu familiar, ou saindo e respeitando a sua comunidade. Então, aí... Para viver em sociedade. Exato. Né? Aí eu digo a importância da educação. Os valores, né, transferidos, né, pela eu escola, acho, exato. Mas é por que toda assim, a equipe, né? Porque às vezes ele pode aprender ali na hora de pegar a merenda,
ele pode aprender com a merendeira, com a pessoa que fez Exato. a merenda para ele. Por isso né? da importância de você trabalhar em equipe. Porque às vezes o que você não conseguiu aprender dentro, você vai aprender fora da porta da sala de aula, Sim. mas dentro da escola. Claro. E assim, ó, como que eu vou dizer para ti o meu ponto de vista? Quando você sai de casa, você já traz a tua bagagem. Quando você sai de casa, você traz a tua bagagem de valores. O aluno no primeiro ano, ele replica muito e repete muito as atitudes da sua família, as atitudes da sua comunidade. E ali você conhece o jeito do pai, o jeito da mãe, o jeito do vizinho, através das atitudes do aluno. Nós poderíamos Isso é dizer certo. que Eu sempre digo em reunião isso que faz. Sim, você tem completamente razão. Mas será que a gente poderia dizer assim, que a escola, ela lapida esse diamante, Sim. que é a educação do aluno que veio de casa? Veio de casa. Que ela vai contribuir para melhorar isso. Exato, eu iria te dizer agora que Sim. os valores, e os valores, eu nem digo educação, porque às vezes as pessoas elas confundem muito o que chama educação. Os valores eles trazem de casa. E quando você vem para a escola e que você vê que o aluno às vezes é um pouco rebelde, o aluno é um pouco, ele tem um pouco de confusão, o aluno às vezes ele se torna um pouco mais agressivo, aí entra a escola em fazer com que aquele aluno ele se torne outro tipo de pessoa. Se transforme, né? Se transforme. Amadureça. Exato. Né? E para isso nós chamamos sempre, a família para que a gente trabalhe junto. Então, claro, com certeza, além de estudar, as matérias, o português, a matemática, a geografia, além de ser alfabetizado, a escola hoje ela tem um papel muito importante que é de acompanhar o psicológico, acompanhar a parte emocional, de acompanhar, para isso nós temos a orientadora educacional. Foi o que me passou agora na cabeça, a orientação educacional. Nós temos a orientação educacional, mas nós, enquanto diretora, a nossa vice, enquanto vice, a nossa supervisão, enquanto supervisão, nós sempre atendemos também, sabe? Nós nunca deixamos um aluno sem esse tipo de atendimento. Sim. E a gente também trabalha junto com a família, por quê? Porque não é legal você fazer uma coisa sem a família saber. Sim. Mas eu acho sim que a escola tem assim um papel fundamental na vida de qualquer ser humano. Bom, pra gente finalizar, tu tem problema em dizer a tua idade? Não, sem problema nenhum. Qual a tua idade? Eu tenho 58 anos. 50, tá bem jovem. Sim. Eu sou um pouco mais idosa que você. 58 anos de idade e acho assim que tem uma bagagem muito grande em termos de educação. Muito, muito. Eu tô percebendo pelo diálogo, tá sendo muito rica a tua entrevista. E outra coisa que eu te pergunto, tu saiu do quarto ano aqui, para qual escola que tu foi? Eu fui para o São José. O São José. O São José, porque eu queria ser professora. Então você fez até o 8º ano no São José e depois você entrou no curso normal? Normal, entrei no curso normal. E tu fez o ensino médio, curso normal. Eu fiz o Olha curso que maravilha. normal. Aí, naquela época, o curso normal, ele dava formação pra gente, para trabalhar, dar aulas do 1º ao 4º ano. E eu saí do curso normal e fui fazer pedagogia administrativa. Eu fiz a pedagogia administrativa. Então tu tem uma excelente formação. Sim, porque daí me dava a bagagem se eu quisesse ser supervisora de uma escola, além de professora. Tá, tu fez pedagogia, você é pedagoga. E tu fez aonde a pedagogia? Eu fiz quando abriu a FALEV, aqui em Vacaria. Na FALEV tu fez então. A pedagogia. A primeira turma que teve de pedagogia foi a que eu fiz. Que era considerada, como é que é o nome do curso, assim? Pedagogia? Era pedagogia administrativa. Quem fazia pedagogia administrativa dava direito a fazer concurso para diretora e para supervisora, E para supervisão, especialista nas nas duas, mas como eu tenho a outra bagagem eu posso dar aula também, se eu quiser. Mas parabéns pela tua formação. Obrigada.
Eu achei maravilhosa a tua entrevista. Obrigada. Eu só não vou prolongar, porque senão fica muito não tem longo. problema, sem problema. E daí fica Agradeço. complicado a internet. Hoje as pessoas não querem assistir coisas muito longas. Muito longas, é verdade. E isso eu tenho uma dificuldade imensa, porque eu quero passar qualidade. E não, assim, 1 minuto, 10 minutos. Eu quero passar qualidade, né, nessa websérie. Então, nós vamos agradecer a diretora aqui, Margarete. Muito obrigada por nos dar essa oportunidade, né? Então, encerramos aqui essa entrevista com a diretora da escola Ione Campos dos Santos. E, então, do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Geografia. 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Docentes da escola. Histórico da Escola Estadual de Primeiro Grau Ione Campos dos Santos. Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996. Página 429. Azambuja, Rodrigo Cavalcante D. Caravanas de Divulgação. Histórias de Espiritismo Familiar. Livraria Editora Francisco Spinelli. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2011, página 233 a 234. Documentação fornecida por 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Assessora Gilmara. Entrevistas. Brandalize. Margarete Vicenzi, diretora atual da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. Simiano. Irma de Lima, filha de Pedro Francisco de Lima, moradora há mais de 50 anos, primeiramente na casa onde iniciou o grupo escolar Ione Campos dos Santos e posteriormente na casa ao lado, onde mora até os dias atuais. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022, websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Créditos. Autora Isabel Carneiro de Almeida. Filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51-996-89-9085. PDF do Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra, R$ 25,00. Físico, R$ 50,00. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, do regional para o universal. Fale de sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói.